Maravilha. Estamos ao vivo. Eu fico muito feliz. Tecnologia é algo fora de série, né? Como é que consegue nos conectar? Isso é muito bom. Eu tenho separado 2 momentos da minha vida para falar com vocês sobre ansiedade, porque incomoda o meu coração saber que o Brasil está em primeiro lugar no mundo com pessoas ansiosas, maior quantidade de pessoas ansiosas no mundo em ansiedade. Em outras palavras, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E como eu falei, isso me incomoda. E eu sei que quanto mais conhecimento nós temos, melhor é a nossa tomada de decisão. E automaticamente, é o que diz, né, os grandes sábios, escrituras sagradas, falam que conhecereis a verdade vos libertará. Automaticamente você alcança a liberdade, né? Só com você ter Agora, parou? Aconteceu alguma coisa que parou? Calma aí, fica. Vídeo. Estranho. Mas tudo bem. Então vamos lá, vamos continuar. Conhecereis a verdade. Isso. Então, se você tem noção realmente do que é a ansiedade, fica mais fácil você lidar com ela. A ansiedade, ela é uma reação do nosso corpo, natural. Em que momento que ela é ativada e ela vai aparecer na sua vida? Quando você estiver em algum momento estressante, quando você estiver em algum momento que vai necessitar de você tomar uma decisão, seja fugir ou seja atacar. O que isso significa? A sua parte mais primitiva, que é o cérebro reptiliano, ele tem um sistema nele que ativa ou para você fugir ou para você atacar. É como se no processo de evolução, né? Quando a gente estava lá na época das cavernas e você não tinha uma casa, você não tinha, né, janela, você morava dentro de uma... E eu não vou me preocupar mais com os 10 minutos não, tá? Então quem tiver na live aqui vai assistir, quem não tiver eu vou tirar alguns cortes dessa live para poder o pessoal aproveitar. Então quem tiver online vai aproveitar mais, vai ter momentos de perguntas, você vai poder tirar sua dúvida, tá bom? Então voltando, na época das cavernas, aí como o ser humano era uma presa fácil, que o nosso cérebro ele criou? Um sistema de proteção, que é a ansiedade. O que é? Via um leão, um tigre ou algum animal que seria o predador, ele ativava imediatamente no ser humano alguns sistemas, hormônios, né? Para poder ele ter energia suficiente para correr ou atacar, né? Dependendo se você está encurralado, não tem para onde você correr. Então, o que você vai ter que fazer na vida? Vai ter que atacar. E por muitos anos serviu para o ser humano. Ok. Até hoje serve esse sistema no nosso organismo, no nosso cérebro, né? Serve na nossa mente, serve. E quando que a ansiedade é um problema? Quando ela não mais cumpre o seu papel e ela começa a ser em excesso. Como é que funciona isso, Toniel? Como é que é o excesso? Preocupação, um item. Eu ia passar para vocês aqui 7. Eu acho que é isso que está travando aqui, ó.
Eu vou falar. Ele entra em pausa. Então eu vou passar aqui para vocês aqui. Deixa, se eu mexer aqui no celular, ele vai começar a travar para vocês. Não tem problema, tá bom? Nós vamos hoje falar sobre a preocupação, tá bom? Eu tinha separado ali 7 itens e hoje eu vou falar sobre a preocupação. Qualquer tipo de situação na sua vida que vai gerar uma preocupação, que é um dos sintomas da ansiedade, é natural, tá bom? Agora, quando a preocupação ela ultrapassa o limite dela, quando ela não te deixa pensar, não te deixa raciocinar, não te deixa analisar, isso tudo é sistema do consciente, lembra que são 3? Consciente, o subconsciente e o inconsciente. Função do consciente: analisar, racionalizar, memória de curto prazo, força de vontade. Quando as suas preocupações não permitem você analisar por quê, é muito pensamento de preocupação, aí toda preocupação gera na gente um sentimento negativo, um sentimento de desistência, um sentimento de não merecimento, um sentimento de medo. Preocupação gera isso, é normal, tá bom? Isso é ruim? Não, não é ruim. Eu quero falar para vocês, quero que vocês entendam quem realmente vocês são, como vocês reagem, tá certo? Isso é ruim? Não é ruim. Quando qualquer sentimento desse, ou a preocupação, a ansiedade, está controlando você, aí é um ponto para você pensar: poxa, preciso de ajuda. Ou vamos melhor, né? Vamos na primeira fase. Aí esse é um ponto para você pensar: opa, isso está me travando. E como é que eu sei que a preocupação está me travando? Quando o pensamento é excessivo, muitos pensamentos, e acaba te atrapalhando, aí você não consegue raciocinar. Lembra uma das funções? Você não consegue analisar uma situação. Você começa a perder a memória de curto prazo, esquecer coisas simples, né? Esquecer onde deixou a chave, esquecer o seu veículo. Você vai na padaria comprar pão, alguma coisa. Você volta para casa com pão, mas sem o carro, sem a moto, sem a bicicleta, ou celular, ou mesmo você vai no shopping, esquece seus filhos, ou mesmo você esquece algo no fogão. Assim, esquecer alguma coisa é normal para o ser humano também, tá? Agora, em excesso é um ponto de preocupação. Será que eu fechei a torneira? Será que eu dei descarga? Será que eu desliguei o chuveiro? Será que eu apaguei a luz? Será que eu tranquei o carro? Qual o nome dessa pessoa que acabou de falar o nome para mim? Eu acabei de anotar o telefone, eu vou falando o número do telefone e depois eu não lembro. Memória de curto prazo, isso está no consciente. Se estiver atrapalhando essas funções, é um ponto de atenção. Então a ansiedade, quando ela começa a ultrapassar o limite dela, lembra, o limite dela é para 2 coisas. A verdade é que é para uma coisa só uma coisa. Para você tomar uma atitude. A ansiedade vem e ativa. Toniel, toma uma atitude. Beleza. Só que nessa atitude tem 2 caminhos. Um caminho é fugir do problema, ok? Às vezes é uma solução, ou encarar o problema. E às vezes é uma solução. A melhor das soluções é encarar, né? Que aí você já resolve esse problema. Se você fugir dele, uma hora ele vai te encarar. Mas o problema é,
quais são os melhores momentos para você encarar. Estou até fugindo um pouco do, do assunto, porque fala muito para mim, né? A verdade é que essas lives é mais para mim do que para vocês. É incrível isso, né? Que quando a gente está falando, a gente está nos autocobrando. É louco, é louco. E a gente aprende muito mais. 95% do aprendizado vem de quando você ensina uma outra pessoa qualquer tipo de assunto. Aí eu estava falando que a ansiedade ela vem para, ela tem uma função para que você tome uma atitude: direita, esquerda ou direita, né? Fugir ou encarar o problema. É independente, esquerda, direita, direita, esquerda, isso daí não tem nada a ver não, tá? Qual o caminho que você tem que seguir. Mas é ou fugir ou atacar. Tem momentos na vida que a gente tem que fugir, que a gente não está preparado ainda. E tem momentos na vida que a gente tem que encarar, beleza? Quando a ansiedade atinge você e você não consegue tomar essas duas atitudes, ou você tem total capacidade para resolver aquele problema e você só foge, só foge, só foge, só foge, só foge, só foge, aí, opa, é um ponto de atenção. A ansiedade está te ajudando, mas o que você tem que fazer para você não ser corroído com a ansiedade? Analisa a sua vida, se olha, se entenda, se perceba. É o primeiro ponto. A ansiedade, vou te falar de novo, cara. De novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Eu fiz um vídeo, acho que foi mês passado. A ansiedade, está lá no YouTube. A ansiedade, a doença do século. Quando é que ela é um mal? Quando ela te controla. Quando ela só ativa para você tomar uma decisão, ela é do bem. Então você tem que saber só essas. Você tem que ter essa percepção. E como é que você analisa? Eu te dei aqui as 3 principais funções do nossa mente consciente para você ver se quando você está com calafrios, quando você está com uma dor estomacal, quando você está muito preocupado, quando você está com taquicardia, quando você está com alguma coisa que está, né, dores na perna, dores lombar, dores no ombro, dor de cabeça, enxaqueca, seja alguma coisa que é sintomas da ansiedade, calma aí. Aí você para. Aí a preocupação, porque a ansiedade é isso, meu café está esfriando. Tá morno agora. Acabou, né? Na verdade, acabou. É incrível, cara. Eu nasci para poder conversar, palestrar, falar, porque estava ali às 6h55. Aí eu, com tempo, né, para começar às 6 horas, né, compromisso. Aí eu olhava o relógio, 6h56. 6h50, demorando. Se eu for puxar aqui agora, vou puxar aqui, ó, vamos ver aqui. 15 minutos. E parece que eu falei 2 minutos. É incrível. Mas eu espero que esteja sendo bom para vocês. Tá bom? Se tiver alguma pergunta, coloque aí no chat. Pode, lá no link da bio, tem o meu WhatsApp. Pode mandar o WhatsApp diretamente para mim. Eu converso com algumas pessoas que vêm do YouTube, que vêm do Instagram, que vêm do TikTok. Mandou mensagem para mim, fica tranquilo que eu vou te responder. Pode ser não de imediato, porque às vezes é muitas mensagens, ou mesmo eu estou ocupado fazendo um atendimento, ou estudando, me preparando para falar com vocês, ou preparando os meus cursos online, assim por diante, mas eu vou responder para vocês.
tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem. Até qual é a maior dúvida que passa? A hipnoterapia funciona para mim? Funciona para todo mundo. Todo mundo. É uma técnica de terapia. A hipnoterapia, ela é uma técnica de hipnoterapia. Que ela faz? Ela utiliza uma ferramenta que é a hipnose clínica para acessar o subconsciente e ir lá diretamente nele. Por quê? Nós já entendemos, nós sabemos que a nossa programação está no subconsciente, não está no consciente, aonde eu estou falando aqui com você. Está lá mais profundo, onde estão os hábitos, as emoções, memória de longo prazo, né? A ociosidade, que é a zona de conforto, né? Que é a economia de energia, a autopreservação. São os 5 principais funções do subconsciente. E a hipnoterapia, ela vai tratar lá dentro, lá no mais profundo do ser humano. Se tiver alguma programação errada, é assim, ó, reprograma. Se tiver algum trauma, é lá a gente vai ressignificar, a gente vai entender, a gente vai tratar aquele trauma. Se é uma percepção que o subconsciente teve de alguma cena, a gente vai dar uma nova percepção. Porque às vezes, né, não tem aquele aquele desenho número 6, né? Vou tentar colocar aqui na tela na hora que eu editar esse vídeo, número 6. Se você tiver de cabeça para baixo, de cabeça para cima, dependendo da posição, botar na mesa um de frente para o outro, o seu oponente ou seu oponente, vou botar um de frente para o outro, ele vai ler 9 e eu vou ler 6. Então é percepção. Quais são os olhos que você tem? Se você está sendo atacado, a ansiedade ela está acima do limite dela, ultrapassou o limite dela, você está muito preocupado. Quando você está muito preocupado, o que ativa a preocupação? Medo. Aí o que o medo faz? Você começa a ter uma visão, né? Uma percepção com um óculos do medo. Aí, meu amigo, você perde a esperança, você perde sua fé em 2 grandes pessoas, que é em você e no Criador, né, do Deus que você acredita. Você perde a fé na sociedade, no governo, nos seus familiares, nos seus amigos. Por quê? Você está com um óculos do medo. Então, às vezes, na nossa vida, lá no passado, teve algumas percepções que a gente estava utilizando um óculos que acabou gerando um grande transtorno na nossa vida. E a hipnoterapia, a gente vai lá, entende qual é a cena, qual foi o problema e dá uma nova percepção. E assim, ó, e assim, é muito rápido o resultado. Então, tem alguma dúvida? Pode passar para mim. Vou ter o prazer imenso de responder para vocês. Tá beleza? Então, a gente vai terminando aqui a nossa live e a gente entendeu um pouco mais sobre ansiedade. 18 horas eu estou de volta aqui para falar com vocês. Valeu, pessoal. Um forte abraço.